Oi, Clara, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi Moraes e esse é o Domingo Assustador. E antes de começar, já me deixa um like que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve se você não for inscrito. E terça-feira eu vou trazer um quadro novo aqui pro canal, então já ativa as notificações que é pra não perder nada. E me segue também lá nas redes sociais que eu posto conteúdo exclusivo por lá. Você com certeza já deve ter assistido algum filme, lido algum livro ou ouvido falar de alguma história sobre possessão demoníaca, que é quando um demônio ou espírito maligno invade o corpo de uma pessoa, impedindo que ela tenha controle sobre si mesma. E hoje eu separei os 5 piores casos de possessão demoníaca para contar para vocês. Clara Germana Sale era uma garota órfã que nasceu no final do século XIX na África do Sul. Quando ela tinha 16 anos, ela teria feito um pacto com o diabo e isso acabou levando ela a uma possessão demoníaca. E ela teria confessado isso a Renner Erasmus. Eu não sei se essa daí é a pronúncia certa do nome dele, então se eu pronunciar o nome de alguém errado, vocês me desculpem. E depois de supostamente ela ter sido possuída, ela conseguia falar idiomas que ela nunca tinha estudado, como polonês, francês, alemão e norueguês. Ela também apresentava sinais de clara evidência, onde ela conseguia saber coisas sobre pessoas que ela nunca tinha visto. Ela não suportava objetos abençoados como crucifixos e tinha uma força sobre-humana, muitas vezes arremessando as freiras que tomavam conta dela e também as espancando. As freiras relatam que Clara tinha uma voz demoníaca e soltava gritos selvagens. Os reverendos Erasmus e Mansueto foram escolhidos para fazer o exorcismo dela. Durante o exorcismo, a primeira coisa que ela fez foi arrancar a Bíblia da mão de um deles, tirar sua estola e tentar sufocá-lo. Estola, pra quem não sabe, é aquele negócio que o padre usa aqui, tipo um cachecol. Ela levitava durante os exorcismos e sempre que podia atacava alguém. Depois de vários exorcismos feitos, os reverendos garantiram que tinham tirado os espíritos do corpo da Clara. Elizabeth Knapp nasceu em Massachusetts em 1671. Ela era filha de um fazendeiro e trabalhava na casa de um reverendo chamado Samuel Willard, que documentou em diário tudo o que aconteceu com a Elizabeth. E as documentações desse diário vão de 30 de outubro de 1671 até 12 de janeiro de 1672. Aos 16 anos, a Elizabeth começou a ter um comportamento muito estranho. Ela dizia que sentia fortes dores no corpo e ninguém sabia de onde que vinham essas dores. E ela tinha constantes ataques de fúria e dizia que ela estava sendo estrangulada por pessoas invisíveis e que tinha um homem que ficava flutuando ao redor da cama dela. Ela também falava com uma voz demoníaca, blasfemava e acusava o reverendo de mentir para as pessoas. E ela falava idiomas com os quais ela nunca tinha tido contato. Ela tinha convulsões severas e tentou até mesmo se jogar no fogo. Até que um dia ela teve um ataque muito grande, onde foram precisos 4 homens para segurá-la, e ela afirmou que por 3 anos o diabo a procurou prometendo dinheiro, juventude, trabalho fácil e habilidade de ver o mundo. Que o diabo tinha dado para ela um livro de convênios de sangue e que esse livro também tinha sido assinado por várias outras mulheres, e que o diabo queria que ela matasse o reverendo e toda a sua família. Então ela teve um ataque de fúria que durou 48 horas até que ela parou e ficou num estado catatônico, e contou que o diabo havia agredido ela várias vezes até que ela aceitasse o acordo. Ela falava com voz animalesca, gritava palavras sem sentido e acusava o reverendo de ser um mentiroso. E até hoje não se sabe o que aconteceu com ela e o seu destino é um mistério. Roland Doe, também conhecido como Robert Mannheim, é o nome que a Igreja Católica teria dado a um garoto que sofreu uma possessão demoníaca nos anos 40 e para preservar a identidade do menino, eles deram esses nomes para ele. A história do Roland serviu de inspiração para o filme O Exorcista, que é um dos filmes de terror mais famosos do mundo, talvez até o mais famoso. O Roland nasceu em 1º de junho de 1935 e ele era de uma família luterana de origem alemã. Ele era filho único e a sua melhor amiga era sua tia Harriet, que era uma espírita e jogava com ele o jogo da tábua Ouija. Quando ele tinha 13 anos, a sua tia faleceu. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Era possível ouvir sons de passos pela casa, o piso rangendo e outros barulhos estranhos. Alguns móveis se moviam sozinhos e alguns chegavam a levitar. Pela casa toda tinha um cheiro de excremento e as luzes ligavam e desligavam sozinhas. 9 padres e 39 testemunhas assinaram os últimos escritos eclesiásticos documentando a experiência do Roland. Além disso, vários colegas de escola dele alegaram ver a mesa dele sair sozinha de dentro da sala e bater em outros objetos no corredor da escola. Os pais dele não estavam preocupados com ele, levaram ele a vários médicos, clínico geral, psicólogo, psiquiatra, e eles fizeram vários testes, vários exames no Roland e não encontraram nada. Foi quando eles começaram a desconfiar que aquilo talvez fosse uma possessão demoníaca e procuraram a igreja.
reverendo chamado Luther Miles Shoes levou o Roland para passar uma noite na sua casa, e durante essa noite, eventos paranormais aconteceram. Uma poltrona pesada na qual o Roland tinha sentado foi sozinha de um lado ao outro da sala, apareceram vários arranhões na parede, e uma pilha de cobertores que o Roland usou para se cobrir começou a flutuar e a socar as pessoas. Foi quando o reverendo decidiu que o Roland precisava de um exorcismo. Durante um desses exorcismos, o Roland feriu gravemente um dos pastores e o ritual teve que ser interrompido e o Roland voltou para casa. Foi quando começou a aparecer vergões por todo o corpo do Roland e no peito dele se formou a palavra Saint Louis, que era a cidade onde sua tia Harriet tinha falecido. Então ele foi levado para um hospital onde eles continuaram os exorcismos e durante um deles as palavras mal e inferno apareciam junto com outras marcas no corpo do Roland e ele acabou quebrando o nariz durante o ritual. Durante várias semanas foram feitos cerca de 30 exorcismos, até que quando o último ritual foi concluído, se ouviu um barulho muito alto como se fosse um trovão. Após isso, nem o Roland nem a família dele teve novos ataques, e dizem que o Roland virou um homem de sucesso, se casou e vive feliz com filhos e netos. Anne Eklund foi uma mulher cuja possessão demoníaca durou durante várias décadas. Ela nasceu em 23 de março de 1882 e era de uma família católica de Wisconsin. Ana começou a ter sinais de possessão durante a sua adolescência. Ela tinha repulsa a objetos sagrados, como crucifixos, e também apresentava pensamentos e ideias perturbadoras. E ela era incapaz de entrar em igrejas, então uma coisa que ela fazia antes, agora ela já não conseguia mais fazer. Ela chegava até a igreja, parava na porta e não conseguia entrar de jeito nenhum. Eles acreditavam que sua tia chamada Mina, que havia sido uma bruxa local muito conhecida na época, havia possuído o corpo da Ana. Ela começou a ser submetida a exorcismos em junho de 1912. Os exorcismos não deram muito certo, então a Ana foi levada para um convento, onde ela começou a exibir mais sinais de possessão. Ela tinha ataques de raiva e demonstrava dor quando comia comida borrifada por água benta. Um novo exorcismo foi feito, dessa vez foi muito mais violento do que o anterior. A Ana uivava e se pendurava na moldura da porta. Esse exorcismo foi dividido em 3 partes. A primeira parte durou 8 dias, a segunda 7 e a última parte também durou 8 dias. Então foi um exorcismo muito longo. A Ana se recusava a comer enquanto aconteciam os exorcismos, então ela ficou muito fraca por isso e ela vomitava o que pareciam ser folhas de tabaco. A cabeça e os lábios dela incharam e assim como os outros casos que eu falei aqui, ela também adquiriu a habilidade de falar línguas com as quais ela nunca tinha tido contato. Os padres acreditavam que além da sua tia Mina, Judas Iscariotes e Jacó, que era o pai da Ana, também estavam possuindo o corpo da garota. Depois de décadas, enquanto o exorcismo dela era feito, ela começou a gritar Beelzebul, Judas, Jacó e Mina, seguido por inferno, inferno, inferno. Depois disso, ela desabou e falou com a própria voz que Deus seja louvado. Depois disso, ela teve algumas pequenas possessões, mas nenhuma no grau de antes, e ela faleceu em 23 de julho de 1941, aos 59 anos. Anneliese Michel nasceu em 1952 na Alemanha e ela era de uma família tradicionalmente católica. Aos 16 anos, ela teve uma forte convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Ela também foi diagnosticada com depressão e tendência ao suicídio. Depois disso, ela começou a ter alucinações enquanto ela rezava. Ela dizia que ouvia vozes que falavam que ela estava condenada e que ela ia apodrecer no inferno. Eu acho que esse é um dos casos mais famosos de possessão demoníaca, isso se não for o mais famoso. Esse caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Ela começou a ter um comportamento muito estranho, ela andava nua pela casa, fazia as necessidades em qualquer lugar e comia carvão e insetos como moscas e aranhas, e ela chegou a beber a sua própria urina. Ela foi internada no hospital psiquiátrico, mas isso não adiantou muito, a depressão dela veio mais grave, começou a ficar pior, e ela ficou muito frustrada porque o tratamento não estava funcionando, e como ela era muito católica, ela passou a acreditar que o que ela tinha era uma possessão demoníaca. Então ela começou a ter aversão a objetos sagrados como crucifixos e bíblias. Ela teve outras convulsões, então os médicos receitaram um remédio anticonvulsivo que ela chamava de faces do diabo. Ela saiu do hospital e foi até San Damiano com um amigo da família, e lá ela se recusou a beber água de uma nascente sagrada, e então esse amigo também concluiu que ela estava possuída. Ela e a família procuraram diversos sacerdotes e padres e todos diziam que ela tinha que voltar para o hospital e continuar com a sua medicação. Ela foi ficando cada vez pior e adquiriu o hábito de se ajoelhar 600 vezes por dia. Numa dessas vezes, ela acabou rompendo o ligamento do joelho, então ela se arrastou para debaixo de uma mesa e ficou lá uivando e latindo como se ela fosse um cachorro durante 2 dias. Ao total, foram feitas 67 sessões de exorcismos.
Eram feitos 2 rituais por semana que duravam cerca de 4 horas cada, e ela gritava muito, rosnava e falava línguas que ela também não conhecia. Os padres que faziam o ritual identificaram 6 demônios dentro dela: Belial, Lúcifer, o demônio que habitou Judas, o demônio que habitou Nero, o demônio que habitou Caim e o demônio que habitou Hitler. E durante as sessões de exorcismo, os demônios conversavam entre si. Aqui no YouTube tem alguns vídeos com os áudios dessas sessões de exorcismo da Annelise, e eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo caso vocês queiram assistir, mas eu já digo que é bem pesado, é assustador, então fica por critério de vocês. Ela faleceu no dia 1º de julho de 1973, quando ela tinha apenas 23 anos depois do seu último exorcismo. A autópsia declarou que ela morreu por desnutrição e desidratação. Os padres foram julgados e condenados pela morte dela, mas tiveram uma pena branda. Muitas pessoas pedem a canonização da Annelise, porque num desses exorcismos ela teria morrido, encontrado Nossa Senhora, e ela teria falado pra Annelise que a Annelise podia ir com ela, que tudo tinha acabado, que tudo ia ficar bem, ou que a Annelise iria voltar, ia continuar sofrendo com tudo que estava acontecendo, e que isso mostraria para as pessoas que tudo aquilo existe e que realmente tinha acontecido. Então a Annelise teria escolhido voltar para aquele sofrimento como um sacrifício em nome de um bem maior. Até hoje o túmulo dela é muito visitado e as pessoas acendem velas, levam flores e fazem orações pedindo bênçãos para Annelise. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual desses casos de possessão vocês conheciam. Eu acho que talvez o da Annelise seja o que me toca mais por toda a história e talvez por ter sido o primeiro que eu conheci. Enfim, me conta aqui qual que vocês acharam mais bizarro. Não esquece de me deixar um like, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativa as notificações para não perder nada, me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.